nós não temos a intenção de falar aqui de tese, de tratados, de falar de Armínio, de falar de Calvino, de falar de Agostinho, de falar de Tomás de Aquino. Nós não temos essa pretensão, apenas de tentar mostrar para vocês com mais clareza um pouco do texto bíblico. A todos vocês, meu muito obrigado. E lembre-se, deem um like, inscrevam-se em nosso canal, ok? Hoje nós continuaremos falando a respeito da ceia do Senhor. Haja visto, já temos publicado o vídeo anterior com esse mesmo tema. No entanto, hoje falaremos acerca desse mesmo tema, baseado agora no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11. No texto direcionado aos Coríntios, assim se manifesta o autor: nas instruções que lhes dou, existe algo que eu não elogio. As reuniões de vocês produzem mais mal que bem. Em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vocês quando reunidos em assembleia. E em parte eu acredito. É necessário que haja divisões entre vocês, para que se mostre quais dentre vocês são autênticos. Então, quando vocês se reúnem, o que fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que lhes direi? Devo elogiá-los? Neste caso, não os elogio. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti, a saber, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isto em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vocês perceberam que em momento algum, nos textos que eu li, se falou em vinho ou se falou em suco de uva? Por que você entende então que a ceia deve ser realizada com vinho? Está vendo? Você precisa pensar. Realmente, nós estamos falando aqui do momento em que se celebrava no início a Páscoa. A ceia, em sua primeira vez, ela foi realizada quando se estava comemorando a Páscoa. E a Páscoa, naquele momento, era realizada com pão sem fermento e vinho. Perfeito? Percebam bem. Tem que pensar, tem que estudar, tem que procurar em outros textos algum embasamento, porque não só existe esses livros aqui na Bíblia como escrituras, existe também aqueles que por muitos são considerados apócrifos, por mim, deuterocanônicos. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo. Cada um examine a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Fica nítido na realização da ceia o senso de compartilhamento, o senso de confraternização, o senso de comunhão. São fatores importantíssimos que não se pode esquecer. Haja vista naquele exato momento as pessoas estarem celebrando de forma egoísta, de forma solitária. Estavam em reunião, mas cada um desejava satisfazer o seu desejo próprio, e isso é solidão. Isso é viver sem Cristo. Fica evidente em outro momento que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Sim, para saber se é realmente isso que nós queremos, para saber se devemos fazer, se realmente cremos na morte de Cristo, se realmente cremos na ressurreição do Cristo. Porque se assim não for, não adianta fazer, estaremos fazendo indignamente, apenas comendo materialmente a coisa, não nos lembrando desse sacrifício vicário, dessa ressurreição a qual nós pregamos e acreditamos. A ideia é que as pessoas estejam se examinando. É isso que eu quero fazer? É realmente isso? E não se preocupando com o outro, se o outro está apto, se o outro não está apto. Em nenhum momento o texto fala disso. O que eu quero deixar com isso
é que essa realização, a forma de como ela é feita, varia de igreja para igreja. A maneira mais correta que eu entendo é a que todos devem participar, é a que todos devem lembrar. Até porque, como já disse anteriormente, a ceia é um memorial. Ou, pelo menos, essa é a mensagem que deixa transparecer o autor de 1 aos Coríntios. O escritor ele vai alertar, vai chamar a atenção daqueles que ali se reuniam por causa de suas práticas, por causa de seus costumes. Ele fala de algumas situações que as pessoas estavam cometendo e não condiziam com aquilo que se ensinavam. Se deturpava o evangelho, se deturpava a situação que era para se viver, trazendo à baila situações de extrema culpabilidade, situações de extrema necessidade do Cristo. Assim como talvez hoje nós presenciemos em algumas igrejas ou em alguns grupos. É verdade ou não? A ideia de comunhão, ela é por deveras importante na realização da ceia do Senhor, assim chamada para uns e para outros como Santa Ceia. Quanto ao fato do povo de Corinto, para quem o texto foi direcionado, estarem participando da ceia como se fosse um jantar, como se fosse um regabofe, assim por dizer, em que as pessoas não têm interesse em ver a situação do outro, em saber se estão ali para compartilhar, para confraternizar, de maneira que todos saiam beneficiados. Até porque o mandamento principal que Cristo nos deixou, fica evidente que nós devemos não só amar a Deus, mas também amar ao próximo como se a nós amássemos. Por isso, você deve não só se preocupar consigo, mas também com o outro. Como nós podemos confraternizar, como nós podemos compartilhar com aquele que está ao nosso lado, se nós temos algo contra ele. Seria impossível que neste vídeo, em tão poucos minutos, eu pudesse discorrer a respeito das demais teses existentes quanto a este fato. Entretanto, acredito que estou trazendo de maneira clara e límpida, conforme sempre tenho frisado, a ideia principal do texto, a confraternização, a união e o respeito ao próximo. A ideia é que você não se deixe levar pela conversa dos outros, mas que você procure embasar o seu raciocínio, procure embasar a sua afirmação.